Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Sem a sua companhia. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Sem a sua companhia. Olá, todos bem-vindos a esse cantinho de história aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu sou Dalisa, contadora de história, e vim trazer um pouquinho para vocês das histórias da cultura capixaba, que começa se apresentando para vocês nesse cenário. A cada cantinho, em cada coisa que tem aqui posta, no figurino, nas peças, no artesanato, você vai ver um pouco da cultura tradicional e das mãos de artesãos que fazem a nossa bela cultura acontecer. E aqui nesse cantinho de país, no Espírito Santo, não é diferente das histórias dos outros lugares desse Brasil grandão. Aqui também foi feito, as histórias também surgiram a partir dos povos originários, do seu extermínio, da chegada dos europeus aqui, a sua invasão e também pela escravidão dos negros. E é a partir daí que vem nossa narrativa, nossos contos, nossos mitos, como esse que eu vou contar agora, que é bem lá no cantinho de Guarapari, um cantinho azul. Há muito tempo atrás, com a chegada dos europeus, dizem que ali um navio holandês naufragou. Veio a pique. Alguns tripulantes se salvaram se agarrando em pedaços do navio que ficaram flutuando. As ondas e as correntezas vieram dar numa praia que hoje a gente conhece como Meaípe. Aqui no Espírito Santo existiam muitos povos naquela época, originários, os índios, aguerridos, ferozes. Eles guerreavam até entre eles, os botocudos, os machacalis, os temiminós e os goitacazes. Esses goitacazes é que viram esses holandeses agarrados nas coisas, flutuando, chegar na praia, mais morto que vivo. E eles ficaram admirados, tão diferente deles. Os índios têm a pele morena, cabelo castanho, os olhos escuros. E eles pareciam vir dos céus, pareciam deuses, trazidos pelo mar nas correntezas como um presente. Seus cabelos pareciam fiapos de sol amarelo. Seus olhos azuis como o céu ou como o mar. E sua pele branca, feito leite, feito nuvem. Diferente das outras vezes, como o goitacás não recebia bem pessoas estranhas, estes não. Foram bem recebidos e acolhidos, levados na sua tribo e lhe deram comida, peixe, frutas, mamão, manga, abacaxi. Eles ficaram maravilhados, nunca tinham provado tal alimento. Deram-lhes rede para descansar e ali foram ficando e se recuperaram da viagem, do susto, do naufrágio. Um deles, que
se salvou foi o capitão, logo identificado pelo cacique da tribo, que ofereceu a sua filha em casamento. Muito comum nas tribos daqui do Brasil oferecer a índia mais bonita, ou a mais forte, ou a mais importante aos deuses. Para a Índia era motivo de orgulho. E o capitão, percebendo, aceitou. O tempo foi passando, eles foram aprendendo os costumes do índio Goitacá, como dormir, como morar, como se alimentar. Porém, o capitão começou a apertar o seu coração de saudade. Saudade da sua terra, da sua gente. Aquele lugar é muito diferente de onde ele vinha. E ele pensou, se eu ficar e me casar com a Índia, nunca mais vou poder ir embora. E ele queria explorar, ele queria conhecer aquela terra estranha. Então, ele resolveu sair. Juntou o pouco que tinha, quando todos estavam dormindo, saiu às escondidas bem cedinho de manhã. E ele era esperto, não foi pelo mato onde tinha onça, jacaré e cobra com perigo, né? Ele foi pela beira-mar. Primeiro apressou o passo, correu, depois ficou cansado, a areia cansa, o sol bem forte na sua cabeça, ele começou a andar mais devagar. Às vezes ele olhava para o mar e via uma sombra. Pensou, deve ser algum peixe, algum bicho do mar. E continuou a caminhar. Parou, comeu um pouco e continuou caminhando, sem saber que estava sendo vigiado por alguém ali no mar. Ele então, no final da tarde, muito cansado, sentou-se numa pedra e olhou o mar ao horizonte. Ficou imaginando o seu povo, sua família, sua gente, que tinha ficado lá longe, do outro lado do oceano. A saudade apertou ainda mais seu coração. Nessa hora, ele viu de novo a sombra na água. Ele levantou então, esperando a oportunidade de ver uma tartaruga, um golfinho. Eis que surge lá de dentro uma linda mulher. Linda. Ela dançava e ela cantava para ele. O orvalho da noite brinca na luz do luar. Quem acredita em sereias sabe os segredos do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Ele ficou paralisado, vendo aquela beleza de mulher. Ele estava totalmente envolvido por ela. E aquela voz suave foi acalmando seu coração. E ele acabou adormecendo na pedra. No outro dia de manhã ele acordou, olhou para um lado, para o outro, procurando a moça linda. Mas ela havia sumido. E ele ficou pensando, será que foi cansaço? Será que eu sonhei? E depois se lembrou das histórias que os índios mais velhos contavam na tribo. Eles contavam histórias de sereia. E ele não tinha acreditado. Até aquele dia. Ele acreditou e ali ficou para ver se ela iria voltar. Então preparou assim como pôde, fez um abrigo mais ou menos do jeito que os índios goitacazes faziam, viu uma coisa para comer por ali, pelo mato, pescou e foi passando o dia esperando a bela mulher. Mas ela não voltou. No mesmo horário, quando o sol estava se pondo e a lua gorda por detrás do oceano veio surgindo, é que ela apareceu de novo. E ela cantava mais e ela dançava mais para ele. Ele estava tão apaixonado que ele entrou no mar para encontro dela e foi nadando. Na mesma hora ela tomou um susto, fez que ele não se aproximasse, que ele voltasse. E ele não, e ele foi nadando. Ela sabia do perigo que ele corria. É a mãe d'água, um ser, outro ser mágico do mar,
poderosa nunca permitiria que um ser da água se encontrasse com um ser da terra e vivesse um amor. Então, ela mandava embora, volta, 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 mas ele não sabia de mãe d'água nenhuma, então ele continuou nadando, continuou nadando. Mal sabia ele que lá longe, à espreita, ela olhava os dois, a mãe d'água. E cheia de inveja e de cobiça, ela veio nadando numa velocidade imensa, quando percebeu que ele ia chegar perto da sereia. Passou no meio dos dois e foi fazendo um redemoinho de água em volta do capitão. E de repente puxou o capitão para o fundo. E daquele redemoinho surgiu uma pedra. Na mesma velocidade que a mãe d'água veio, ela foi embora para o fundo do oceano. A sereia ficou olhando aquilo tudo sem poder fazer nada, assustada e sem força nenhuma. Foi nadando, subiu na pedra, deitou-se e chorou a perda do seu amor. Se você não acredita, quando você vier aqui para o Espírito Santo e passar ali por Guarapari, vai até a praia de Meaípe, em cima da pedra, mas tem que ser em noite de lua cheia. Você se concentra que você vai ouvir o canto de um amor perdido, um canto de saudade, o canto da pequena sereia de Meaípe. O orvalho da noite brinca na luz do luar. Quem acredita em sereias sabe os segredos do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Outro que acreditava também em sereia era Manuel Bandeira. E numa poesia, ele nos conta que um dia um rei pegou o seu anel e jogou no mar e disse às sereias: "Ide lá buscar, pois se não trouxerdes, virareis espuma nas ondas do mar." Foram as sereias, não tardou, voltaram com o perdido anel. Maldito capricho de um rei cruel. E o rei pegou grãos de arroz e jogou no mar e disse às sereias: "Ide lá buscar, pois se não o trouxerdes, virareis espuma nas ondas do mar." Foram as sereias, não tardou, voltaram, não faltou um grão. Maldito capricho de um mau coração. E o rei pegou a sua própria filha e jogou no mar e disse às sereias: "Ide lá buscar, pois se não trouxerdes, virareis espuma nas ondas do mar." Foram as sereias, quem as viu voltar, não voltaram nunca, viraram espuma nas ondas do mar. Aqui em Vitória, capital do Espírito Santo, o mais antigo bairro se chama Santo Antônio. E ali perto tem uma região chamada Inhanguetá. Nessa época da colonização, das grandes fazendas de café,
pois ali tinha uma fazenda enorme, onde vivia um fazendeiro, mas mão de vaca, sovina, não abria a mão nem para dar um tchau. Ele só acreditava no dinheiro, no poder, nem em Deus ele não acreditava. E só queria saber de ganhar mais e mais. Os negros, ele achava que tinha vindo ao mundo para ser escravo, para servi-lo. E se eles não trabalhassem direito, ele castigava. E aí ele só ia juntando a riqueza, juntando mais fazenda, tomava as fazendas dos vizinhos, porque ficava com dívida com ele. E ele ia tomando e aumentando o seu gado, suas plantações. Dizem, o pessoal dizia na época, que ele era amigo, assim, chegado, do príncipe das trevas. Não? O coisa ruim, o capiroto, o tinhoso, o capeta, E aí o pessoal ficava comentando e tal. Eu sei que depois de um tempo, ele começou a perder tudo. Veio uma praga e quase que dizimou toda a sua plantação. O seu gado foi ficando doente e foi morrendo um a um. E ele foi perdendo tudo que tinha, toda a sua riqueza. Ele já estava ficando desesperado, nervoso, sem saber o que fazer. Até que numa noite, coisa ruim, apareceu para ele, na frente dele e propôs para ele. Disse que devolveria tudo para ele. A fazenda, o gado, a plantação ia ficar viçosa e bonita de novo, mas com uma condição: que ele entregasse o que ele tinha de mais precioso, o que ele a mais amasse, o seu filho. O fazendeiro, então, vendo a oportunidade de ter tudo, aceitou e fez o pacto. No outro dia, acordou alvoroçado, nervoso, tremendo, os olhos arregalados, lacrimejando, olhando para a esposa e contou tudo para ela. A esposa estranhou, o homem estava totalmente diferente, nem parecia seu marido, e perguntou: mas como que você vai conseguir tudo? Você acabou de acordar, homem? Quem que você encontrou? Ele então contou: eu fiz um acordo com o mais poderoso e ele vai devolver tudo pra gente, mas a gente vai ter que entregar nosso filho. Ela tomou um susto, pensou, ele enlouqueceu, fez de tudo para ele mudar de ideia, mas ele já tinha resolvido que ia fazer. Ela, então, desesperada, correu para o quarto do filho, abraçou o filho, pegou um santinho que ela tinha de Santo Antônio, rezou junto com o filho e, depois de rezar, pegou o santinho e botou assim no bolso da bermuda do menino. Então, disse para ele: meu filho, se você estiver assim com medo, se você sentir algum perigo, se agarra com Santo Antônio e reza, tá, meu filho? O filho, sem entender nada, falou assim: tá bom, mãe, tá bom, mas não precisa ficar nervosa. Quando foi à noite, o pai convidou o seu filho para passear ali pelas fazendas. E ele foi. Quando foi perto da meia-noite, ele levou o menino na pedra indicada pelo coisa ruim. Botou o menino sentado em cima da pedra e disse: olha, meu filho, fica aí quietinho, descansando, que o pai já volta. O menino olhou para o pai e falou assim: não, pai, não quero ficar aqui no meio do nada. Não, pai, por favor. Não, meu filho, você é homem, tenha coragem. Fica aí que eu já volto. E saiu sem olhar para trás. O menino ficou ali. Olhou para um lado, para o outro, ficou com medo. Botou a mãozinha no bolso, encostando assim no santinho da mãe. Começou a rezar. Quando foi perto da meia-noite, tudo ficou diferente. A lua sumiu no céu. E veio uma neblina, uma fumaça esquisita. O menino até olhou para um lado e para o outro, procurando algum fogo, alguma queimada. Mas não tinha nada não. Quando foi meia-noite, o bicho, coisa ruim, apareceu para o menino com a sua caldeira e já com a mão para pegar o menino para puxar para a caldeira. Mas na mesma hora, quem apareceu do lado? Santo Antônio, com uma luz dourada tão linda que cegou até o coisa ruim e fez a luz aparecer lá na fazenda, na casa da fazenda. O Santo Antônio, então, pegou e riscou uma cruz na pedra. Quando ele riscou a cruz na pedra, o bicho, o coisa ruim, virou uma fumaça densa e desapareceu.
O menino olhou aquilo tudo e começou a tremer, a chorar. Santo Antônio, então, para acalentar, abraçou o menino e disse: calma, meu filho, tudo vai dar certo. Tá tudo bem agora, sua mãe já está vindo. Se você não acredita, depois que você passar em Meaípe para ouvir lá o canto da sereia, você vem para Vitória e vai para Santo Antônio. Pergunta o pessoal onde fica em Anhanguetá. Lá, você pergunta pela Pedra do Diabo. Você vai ver lá a pedra e a marca. Uma marca de cruz, feita pelo santo, e duas marcas de pegadas de pés. Uma grande, coisa ruim, e outra marca de pé menorzinho, que é do Santo Triunfante. Mas tem muita história boa. Outra história que a gente conta muito aqui é uma das mais famosas. É um mito, uma lenda capixaba indígena chamada o Pássaro de Fogo. Na região daqui, que a gente conhece como Grande Vitória, que pega os municípios de Vila Velha, Vitória, pega mais 2 municípios, o de Cariacica e o de Serra. Há muito tempo atrás, ainda na época que os povos originários estavam aqui em sua terra, lá em Cariacica havia uma tribo, a tribo dos Botocudos. E lá no município de Serra, tinha a tribo dos Temiminós. Só que eles eram tribos inimigas, viviam brigando, guerreando, eles não se davam de jeito nenhum. Até que essa história foi quebrada por um momento de amor. A filha do cacique dos Botocudos, a Jaciara, um dia passeando pela mata ali, se encontrou com um índio guerreiro da tribo dos Temiminós, o Guaraci, e foi amor à primeira vista. Jaciara, na língua tupi, significa luz do luar, o luar, e o Guaraci, na língua traduzida do tupi, significa luz do sol. E ali, todas as tardes, eles se encontravam para conversar, passear. Eles estavam se amando. Até que o cacique descobriu tudo. Trouxe a filha e disse que ela estava proibida de sair da tribo. O rapaz, um índio guerreiro, forte, valente, corajoso e destemido pelo seu amor, resolveu fazer um presente para o cacique. Preparou uma cesta com pedras preciosas, frutas da sua terra, instrumentos, e levou para o cacique como um gesto de paz. Mas o cacique nem quis recebê-lo, mandou de volta e mandou que cercassem ali a tribo. Ele foi até o pajé e perguntou: como assim? Que isso? Que audácia desse índio? O pajé então disse: meu cacique, esse é um amor verdadeiro e ele é mais forte que tudo, é mais forte que nós, que qualquer poder. O cacique então mandou que cercassem a tribo e proibiu sua filha de sair da tribo. Ela ficou tão triste, vivia as tardes andando pela tribo, não queria comer direito mais, não queria beber. Até que ela percebeu que sempre no mesmo horário, um pássaro voava perto dela e ia para o alto de uma colina, ali na terra dos Botocudos. E na mesma hora, ele cantava para ela e ia para a colina. Até que um dia ela resolveu seguir esse pássaro até a colina, subiu na colina e quando chegou lá em cima, ela olhou lá para a terra dos Temiminós. E lá também tinha uma colina. E em cima da colina também tinha alguém. Seu coração acelerou. Ela ficou olhando. Será? E aí ela levantou o braço num gesto. E lá na outra colina, quem estava também fez o mesmo gesto. Naquela hora ela sabia que era Guaraci, o seu amado, o seu índio guerreiro amado. Então, todas as tardes, ela subia na colina para vê-lo. E ele devolvia o aceno. O cacique descobriu também os encontros à distância. E ficou furioso. Chamou o pajé de novo e disse: dê uma lição nesses dois. O pajé advertiu: olha, para quebrar esse amor, só destruindo os dois. E não tem volta. É um poderoso feitiço que não tem retorno.
E o cacique: não, faça, faça. E que isso sirva de exemplo para todos da tribo, para nunca mais chegar perto dessa gente. Então foi feito. Na hora que os dois apaixonados subiram cada um na sua colina, o pajé lançou um feitiço e os dois viraram pequenas montanhas. Jaciara, lá na terra dos botocudos, virou um lugar que a gente chama de Mochuara, Montanha do Mochuara. E o Guaraci, lá nos Temiminós, hoje município de Serra, virou o Monte do Mestre Álvaro. Tupã, arrependido, Tupã Deus, arrependido de ter concedido aquele feitiço tão cruel, resolveu reverter um pouquinho. Aquele pássaro que avisava os dois do encontro, transformou ele numa bola de fogo que riscou o céu. E aí, ele deu a oportunidade de uma vez os dois se transformarem em humanos e se encontraram. Por isso que todo dia 24 de junho, as montanhas tomam forma humanas invisíveis, se encontram para viver o seu amor. E isso vai acontecer até os finais dos tempos. Lá em Cariacica tem muitas festas e tem um personagem muito conhecido e famoso nas festas chamado João Bananeira. O João Bananeira, ele surgiu porque um escravo chamado João queria participar das festas, de todas as festas que aconteciam, que lhe era proibido. Os escravos, os negros, não podiam entrar nas igrejas para rezar a missa naquela época. Eles não podiam participar das procissões, dos cantos na rua, das quermesses, das festas que havia. Por isso, o João, que era muito festeiro e gostava muito, muito curioso, teve uma ideia. Então, ele pegou assim uma máscara e fez, tapando todo o seu rosto. Só ficava com os olhos de fora. Pegou folhas de bananeira e cobriu todo o seu corpo, até a cabeça, de forma que ele não pudesse ser visto. Assim, ele poderia entrar no meio das pessoas da festa e ninguém ia saber que ele era um negro e que ele era um escravo. Então ele ia, e ele começou a ir. O pessoal gostou daquela figura brincante, dançando no meio do pessoal, e ele foi ficando e ficava até o final da festa. Uma festa foi assim, a outra também, o tempo foi passando, os outros negros ficaram sabendo e quiseram ir para a festa também. E fizeram a mesma coisa. Colocaram a máscara, colocaram todo o seu corpo coberto por bananeiras, folhas de bananeira e iam para a festa. E dançavam e cantavam e assim surgiu o personagem João Bananeira, que existe até hoje nos carnavais de Roda d'Água, nas festas populares lá de Cariacica, da onde Jaciara é. E eles cantam, eles dançam ao ritmo do Congo, que é a próxima história que eu vou fazer para vocês. Aqui a gente tem dois instrumentos do Congo. Esse é um, que eu vou contar a história, e ali em pé é o tambor de Congo, que na verdade ele fica deitado e a gente senta nele para tocar. Tem um som mais grave. A história do Congo começa com uma história um pouco triste. Um navio do tráfico negreiro, aqui perto da nossa costa, afundou naquela época. E o mastro do navio, ele quebrou quando o navio afundou. E esse mastro ele não afunda, ele fica flutuando. Então alguns negros conseguiram se agarrar nesse mastro para poder se salvar. E como na história da sereia, o mastro foi trazendo pelas ondas e correntezas até chegar na praia daqui do Espírito Santo. Esses negros, eles foram distribuídos nas fazendas, foram capturados e distribuídos trabalhando numa fazenda e em outra. Naquela época era muito comum a troca de negros entre fazendas.
troca, ou venda, ou pagar dívida, né, de um senhor para o outro. E eles circulavam nessas fazendas. E aí veio a ideia de fazer algo para agradecer pela vida que eles tiveram. Apesar da viagem cruel que tinham tido de navio, apesar da vida cruel enquanto escravos, mesmo assim, eles quiseram agradecer essa oportunidade de uma nova vida. E como eles eram obrigados a cultuar a religião do seu senhor, então eles começaram a fazer cantos em agradecimento, cantos daquilo que eles estavam vivendo, cantos do mar e de tudo que eles conheciam até ali. E aí, com o conhecimento dos indígenas, os instrumentos dos indígenas, como o tambor de congo, eles começaram um ritmo chamado congo. E aqui eu lhe apresento a casaca. A casaca, ela veio como reco-reco, reco-reco indígena. O seu rosto, os negros queriam colocar ali a imagem do feitor ou do seu senhor, de quem lhes castigava. E para tocar casaca, você tem que bater forte, que é para dar uma descontada, entendeu? Senão não funciona. Reza a lenda que quando Dom Pedro II esteve aqui nessas bandas, ele assistiu uma manifestação e a música do Congo. E ficou achando lindo. Olhou para a casaca e disse: nossa, mas isso parece um reco-reco de casaca. E algumas casacas têm até um adorno e parece estar de roupinha, tá vendo? E aí o pessoal começou: ah lá, pega o reco-reco de casaca do Dom Pedro II, pega lá o reco-reco de casaca do Dom Pedro. E ficou sendo casaca, que dá ritmo ao Congo. Tem o chocalho, tem o apito, tem outros tipos de tambor, mas esse aqui é um instrumento muito representativo do Congo. E eu vou cantar um pouquinho, um popurrí de Congo. Nesse popurrí a gente vai falar da Penha. A Penha, para quem não sabe, é Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. Vamos, para tocar tem que ser forte, hein? Otindô, lelê, otindô, lalá. Deixa a caixa bater, deixa o Congo rolar. Otindô, lelê, otindô, lalá. Deixa a caixa bater, deixa o Congo rolar. Otindô, lelê, otindô, lalá. Deixa a caixa bater, deixa o Congo rolar. Iaia, você vai a Penha, me leva, oh, me leva. Iaia, você vai a Penha, me leva, oh, me leva. Eu vou tomar capricho, eu volto a trabalhar, eu tenho uma promessa a pagar. Eu vou tomar capricho, eu volto a trabalhar, eu tenho uma promessa a pagar. Essa promessa que eu tenho a pagar é pra Santa Padroeira, ela vai me ajudar. Essa promessa que eu tenho a pagar é pra Santa Padroeira, ela vai me ajudar. Aonde está a baleia no fundo do mar, a baleia deu fora e o mar estremeceu. Valei Nossa Senhora, aonde está a baleia? Otindô, lelê, otindô, lalá. Deixa a caixa bater, deixa o Congo rolar. Otindô, lelê, otindô, lalá. Deixa a caixa bater, deixa o Congo rolar. E é isso, um pouquinho da história do Espírito Santo para vocês. Aqui, a Penha, a gente tem uma das maiores festas do Brasil, aqui pertinho, no Convento da Penha, por causa da nossa padroeira. E o convento tem histórias maravilhosas. Mas isso
eu conto depois, numa outra oportunidade. Eu queria aproveitar esse finalzinho e fazer um agradecimento especial ao SESC, ao trabalho que tem feito, à produção, tudo está de parabéns, maravilhoso. E convidar vocês, se vocês quiserem conhecer mais do projeto Nossas Histórias, que é um projeto que a gente desenvolve através do meu canal, da Lisa Conta, vocês vão conhecer não só do Espírito Santo, mas um pouco da cultura popular, da oralidade desse Brasil. Tem história para contar o ano inteiro. Então, quem quiser conhecer mais da nossa cultura, das nossas histórias, é só vir para o canal com o projeto Nossas Histórias, com da Lisa Conta, tá? E eu me despeço agradecendo a presença de vocês. Um beijo no coração de todos. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa e em casa com o SESC.